Oi, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Carreira Jurídica. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer a trajetória de estudos do Eduardo Silveira Manuel Bueno. Ele foi aprovado no concurso de delegado de polícia do estado de São Paulo para o cargo de delegado em 44º lugar e hoje vai contar um pouquinho para a gente sobre como ele se preparou, quais foram as suas estratégias de prova mesmo, ali no momento em que todo mundo fica nervoso, vai dizer exatamente o que ele fez para conseguir a aprovação. Eduardo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Estelle. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E vamos iniciar essa reunião. Isso aí, ô Eduardo, então já se apresente aí pra gente, fale pra gente, você já é de São Paulo mesmo, de que parte de São Paulo que é ou não, vai ter que migrar, quantos anos você tem e há quanto tempo que você é formado em Direito, né? Se tiver alguma outra graduação, conta pra gente também. Eu sou aqui de São Paulo mesmo, sou de uma cidade chamada Itaquaquecetuba, aqui de São Paulo. Eu tenho 26 anos de idade. Eu terminei minha faculdade ali em meados de final de 2021 e iniciei minha preparação para o concurso específico para delegado, que eu comprei o curso de estratégia no início de 2021. Então, ali no último ano da faculdade, eu comprei o curso de estratégia e iniciei minha preparação específica para delegado de São Paulo, Certo, então já estava focadíssimo desde cedo. focado para o meu estado. Aham. Ô, Eduardo, e conta pra mim como é que foi esse início pra você? Assim, você já tinha esse foco muito claro desde o início? Por quê? Você teve influência de alguém? Como é que foi pra você realmente entrar nesse mundo aí dos concursos públicos? Então, eu iniciei minha faculdade. Em primeiro momento, na verdade, eu tinha uma influência do meu pai, né, que ele é policial militar, atualmente aposentado. Então, essa carreira da polícia sempre me chamou a atenção. Eu já cheguei a fazer um curso para oficial da Polícia Militar durante um tempo, quando eu era adolescente ainda, para prestar o barro branco, né? Mas eu entrei na faculdade de Direito e mudei de ideia. Tive aula ali inicialmente com alguns delegados de polícia, e a partir daí eu brilhou os olhos e eu comecei a desejar, almejar a carreira. E Uhum. aí demorou um pouco para eu iniciar esses estudos, e aí eu comecei realmente a efetivamente estudar para o concurso de delegado no último ano da faculdade, e foi um pouco difícil ali no começo, né, com esse contato com o concurso público. A gente não sabe o nosso método ainda de estudo, se a gente tem mais facilidade com videoaula, com PDF, mas aos poucos ali eu fui testando um pouco de cada e consegui dar andamento nos estudos. E você disse que foi a partir de 2021 que você iniciou para delegado? Isso. Então, de 2021 para agora, né, para a sua aprovação efetivamente, você tentou algum outro concurso ou você realmente estava focado neste especificamente e aí conseguiu a aprovação ou você foi tentando, fazendo outras provas? Então, eu cheguei a fazer outras provas, já eu fiz, no próprio ano de 2021, eu cheguei a fazer o de delegado Minas Gerais, em 2021, e aí a nota de corte foi, acho que 60 pontos, eu fiquei com 54. Então, com poucos meses de estudo, eu já vi que era possível, né? Aquele sonho que eu tinha era possível. E aí, depois disso, eu prestei outros. Aí saiu São Paulo, em 2022, que eu fiquei por 2 pontos. E aí, depois, posteriormente, eu fiz Alagoas, que eu fiquei por 1 ponto na prova objetiva. E aí, quando eu achei que o concurso de São Paulo ia sair só depois de vários anos, porque normalmente demora, né, o interstício entre um concurso e outro, normalmente 4 anos. Então eu achei que ia demorar, mas logo em seguida já saiu o edital. E aí eu pensei, meu, esse é meu concurso, ele veio para mim, eu estava no melhor momento da minha preparação, e aí eu consegui lograr êxito nesse último concurso de delegado de São Paulo. Até porque, né, o Eduardo, você veio batendo na trave, isso te deu mais motivação? Tipo, é agora, esse não passa. Sim, Stella, justamente. Toda a minha reprovação eu não via como um fracasso, assim, eu via que cada vez eu estava chegando mais perto. Desde a primeira prova em Minas, fiquei muito feliz com o resultado da reprovação, com poucos pontos ali, 54 para 60. Para delegado de São Paulo, fiquei por 2 pontos, mas mesmo assim eu também fiquei feliz, sabendo, meu primeiro concurso aqui em São Paulo, estava mais ou menos há um ano estudando, e todo mundo falava que eu precisava de mais tempo, né, 5 anos de estudo, e aí eu fui intensificando os estudos, e aí delegado Alagoas, quando eu fiquei por 1 ponto, eu sabia que eu estava muito próximo de alcançar o resultado, e logo em seguida saiu São Paulo. Então, isso foi, para mim, foi ótimo. Foi ótimo. E você teve que conciliar
trabalho e estudo, alguma atividade junto com os estudos para concursos? Como que foi assim no seu dia a dia mesmo? Você conseguiu focar especificamente para os estudos? Então, no início da preparação, eu ainda estava fazendo estágio na Defensoria Pública. Então, querendo ou não, tinha bastante tempo, porque o nosso estágio era das 8 ao meio-dia, presencial, e era próximo de casa, era na mesma cidade aqui de Itaquá. E aí eu tinha a tarde toda para estudar para o concurso. Aí, posteriormente, eu consegui pegar a OAB, então eu tinha que conciliar com a advocacia, que aí já era um pouco mais complicado, porque eu comecei a trabalhar no escritório em Mogi, também aqui em São Paulo, e aí o tempo que eu tinha para estudar era muito pequeno. Então, eu tive que conciliar o trajeto que eu tinha até esse escritório de advocacia, que dava mais ou menos uns 40 minutos. Então, eu gravava algumas coisas em áudio para ir, para voltar, escutava essas gravações para otimizar o tempo, né? Tá o tempo todo absorvendo algum conteúdo. E aí eu esqueci até de comentar, em relação às aprovações, eu passei nesse período para o cargo de escrivão de polícia, em São Paulo. No concurso de 2022, que eu fui reprovado para delegado, eu também prestei escrivão. E aí eu logrei êxito e atualmente eu sou escrivão de polícia em São Paulo. Que legal! Então, escrivão de polícia em São Paulo já também, tudo aonde Isso, você queria, né? Foi conseguir exatamente. toda o seu nicho estava aqui, né? Na cidade de São Paulo. Agora, é o seguinte, você, Eduardo, comentou aí que você teve que adaptar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de estudo, que você utilizou, mas o que eu queria saber é em cada etapa desse concurso, né? Queria que você falasse um pouquinho de cada etapa, para quem está nos acompanhando, e falasse também como que você se preparou para cada etapa. Então, você chegou a modificar isso em cada etapa? Como que você fez? Então, Stelle, para a prova objetiva e discursiva, foi um estudo único, inclusive porque as etapas são no mesmo dia aqui em São Paulo, então a gente não tem um período para estudar especificamente para discursiva, então eu sabia que eu já tinha que estar preparado para os dois no mesmo dia. Então, com o material de estratégia, eu já fiz esse estudo, já voltado tanto para responder provas objetivas, com as questões que o estratégia coloca nos PDFs, e já voltado também para uma dissertação, para ter que explicar aquele assunto em mais ou menos 30 linhas, 40 linhas. Então, já fazia esse estudo voltado para essas duas fases. Em relação à prova oral, eu já tinha uma base de estudo, então eu mantive as minhas revisões no material de estratégia, e assim foi até essa última fase. Certo, então foram três etapas nesse concurso, né? Objetiva, discursiva e prova oral, a tão temida prova oral para os nossos queridos alunos. Para você, foi melhor o PDF? Foi melhor a videoaula? Conta um pouquinho mais sobre essa adaptação que você fez e fala também quantas horas por dia especificamente que você conseguia estudar. Então, para mim, foi mais fácil os PDFs em relação à maioria das matérias. Algumas matérias eu peguei para estudar por videoaula porque eu tinha mais dificuldade. Então, para quem tem mais dificuldade em determinadas matérias, eu aconselho o videoaula, que é mais explicativo, é melhor para raciocinar e absorver o conteúdo. Mas tinha mais facilidade com todas as matérias ali, direito penal, processo penal, constitucional, e apenas medicina legal e direitos humanos que eu peguei para ver as videoaulas. E aí conciliava junto com os PDFs. Uhum. Você chegou E, Uhum. Você chegou a usar, Eduardo, alguma ferramenta complementar? Então, você falou bastante de ouvir as videoaulas, né? Mas você chegou a utilizar, por exemplo, o Estratégia Cast, você usou o nosso banco de questões, passo estratégico, trilha estratégica, você usou alguma outra ferramenta? então, Stélio, eu usei nessa época apenas os PDFs de estratégia e o banco de questões eu utilizava. As outras ferramentas, como eu não tinha muito tempo assim para estudar, então também não tinha muito conhecimento dessas outras ferramentas de estratégia, então eu utilizava mais o banco de questões os próprios PDFs do curso. Uhum. E a banca, o que que você achou da banca, né? Fala pra gente qual foi a banca desse concurso, o que que você achou da banca? Você achou que você estava bem preparado depois de ter estudado com os materiais de estratégia? Caiu muita questão que você fez? Fala um pouquinho pra gente. Então a banca desse concurso foi a VUNESP, e ela cobrou, a VUNESP ela é típica assim de cobrar bastante lei seca,
e jurisprudência também. Agora, nesse novo formato que eles estão vindo, eles estão cobrando bastante jurisprudência também, deixando de cobrar tanta lei seca como antigamente. E o PDF de estratégia, ele basicamente tem tudo isso em um único PDF, né? A cada matéria. Então, a gente vê as questões de concurso, a parte doutrinária, divergências doutrinárias, jurisprudências e a lei seca. Tudo isso no PDF de estratégia. Então, quando eu via um determinado ponto do edital do PDF de estratégia, já tinha tudo ali que eu precisava para a prova objetiva, para a discursiva e as demais. Uhum, que legal. E você conheceu o Estratégia como e quando? Assim, foi você que foi lá e pesquisou sozinho ou foi indicação de alguém? Como que foi? Então, antes de pegar um curso, escolher um curso, né, eu saí vendo algumas videoaulas no YouTube, pesquisando no próprio site de estratégia, no próprio site, na verdade, do estratégia, de outros concursos, de outros cursinhos, depoimentos de aprovados, essas coisas. E aí eu gostei muito das videoaulas do estratégia no YouTube e dos depoimentos que eu via dos aprovados no YouTube. Então, eu me identifiquei bastante com o curso de estratégia. Uhum. E para você, qual que é o diferencial dos materiais de estratégia, Eduardo? Então, o que eu gostei do material de estratégia, que a gente não costuma ver em outros cursos, que fez eu pegar e adquirir estratégia ao invés de outros cursos do mercado, foi que estratégia nos próprios PDFs, que eu gostava muito de PDF, ele já fazia alguns grifos, já ressaltava algumas coisas que é importante para você estudar, tinha as corujas ali que eles colocavam de coisas muito importantes que já caíram, que poderiam cair, e, além disso, eles colocam no PDF tudo que a gente precisa naquele PDF. Então, não há uma subdivisão, por exemplo, de um PDF para lei seca, um PDF para doutrina, um PDF para o material. Então, é um único PDF com tudo isso já incluído, inclusive questões. Então, isso, para mim, eu conseguia ver o final daquele conteúdo, ver por exemplo, a largada ali. Por exemplo, eu tinha 13 aulas de estratégia ali para direito penal. Então, eu sabia que lendo 13 PDFs eu saberia tudo ali daquela matéria. Então, isso me deu um ânimo para continuar. E para revisar, como é que você revisava, né? Então você comentou sobre o banco de questões. Era fazendo exercícios mesmo? Ou você fazia resumo, fazia simulado, usava os nossos bizus estratégicos? Como é que você fez para revisar? Então, Stelle, em relação à revisão, eu grifava, quando eu estava passando pelo PDF, eu fazia grifos. Então, quando eu repassava, revisava aquele conteúdo, eu não lia o PDF, obviamente, inteiro novamente. Então, eu já tinha uns grifos importantes ali das coisas que eu tinha que gravar, as coisas que eu tinha mais dificuldade. E aí, com base nas questões, eu também fazia grifo nas próprias questões, palavras ali que, por exemplo, que eu errei por conta daquela palavra. Então, eu deixava ela bem grifada ali para eu saber por que eu errei aquela questão. E aí, as questões que já caíram em outras provas de concurso, eu também acrescentava no PDF de estratégia ali, com um programa específico, eu acrescentava que aquela questão já foi cobrada em outros concursos, naquela parte do material. Uhum. E na reta final, Eduardo, como é que você funciona? Aquela semana que antecede a prova e no dia pré-prova. Cada um funciona de um jeito, né? Então, queria saber se você intensifica os estudos, vai estudando ali até o final, lendo mais os seus grifos, fazendo mais exercício, tentando fechar o edital ali aos 45 do segundo tempo, ou você tenta, tirar um pouco o pé do acelerador, vai um pouco mais relaxado para a hora da prova, como você funciona? Então, em relação à última semana da prova, eu sou daqueles que intensificam mais os estudos. Então, sempre tentei pegar, quando tinha prova assim, ou férias, ou pegar alguma semana ali, banco de horas, de alguma forma, não ter nada para me atrapalhar nessa última semana, para eu conseguir intensificar os estudos e estudar o máximo de horas que eu podia. Em média, em relação aos meus estudos, teve muitos altos e baixos, né? Teve tempo que tinha 3 horas de estudo, outros tempos que eu tinha 8 horas diárias de estudo, mas em torno ali de 5 horas diárias eu sempre fazia em relação aos estudos. Uhum. E você acabou, conseguiu fechar o edital? Consegui bater o edital. Aham. E o Eduardo, ao longo aí dessa sua caminhada toda, né? Como é que foi o incentivo da sua família, seus pais, seus amigos, assim, eles te incentivaram, te apoiaram quando você disse que você iniciaria os estudos? Como é que foi a reação do seu pai, principalmente, já que ele teve influência nisso? Eles ficaram muito
eles ficaram contentes, né, que eu ia para a área de concurso público. Eles sempre falaram que, meu, concurso público é uma estabilidade que você ganha, né, você não fica à mercê das empresas privadas ali. Então, eles até ficaram contentes que eu escolhi essa área. Meu pai também ficou contente, que ele achava que a Polícia Civil ia ser mais o meu perfil do que a Polícia Militar. Então, ele ficou contente também que eu tinha escolhido essa carreira de delegado. E me incentivaram bastante, ficaram bem contentes com essa minha decisão, e desde o início já falavam que eu tinha que estudar bastante, né, porque é um concurso muito difícil, muito acirrado, e aí desde o começo eu já botei isso na cabeça, que eu tinha que estudar realmente muito para conseguir essa aprovação, ainda mais com a minha idade, né, tinha que intensificar mais os estudos ali para conseguir, para não ficar muito tempo também nessa área dos estudos, né. E agora, analisando essa sua trajetória toda, chegar aí no seu objetivo, quer continuar? Vai parar? Como que você vai fazer agora com os estudos, Eduardo? Então, Stelle, eu acredito que eu não vá prestar outros concursos, vou parar como delegado de São Paulo. Cheguei a cogitar já posteriormente se eu estudaria para delegado federal, mas eu, por enquanto, decidi nesse momento, né? Não sei futuramente, mas nesse momento eu estou satisfeito com o meu cargo, com o cargo que eu iria assumir, e vou cessar essa carreira de concursos. E agora, se você pudesse dizer aqui para mim, o que que o Estratégia Concursos representa para você? O que que o Estratégia Carreira Jurídica representa para você? Ah, Stélio, o estratégia foi a base que eu tive, né, desde o começo. Então ele representa muito ali os professores, sempre muito atenciosos. Estratégia simplesmente foi essa base que me levou até aqui. Então ele esteve comigo desde a prova objetiva, discursiva, é um material que eu tenho até hoje e uso como base, né? Às vezes eu quero consultar alguma coisa até na prática do escrivanato, alguma coisa jurídica ali que o delegado pede, eu me recorro ao material do estratégia. Uhum. E agora, então, para a gente encerrar, Eduardo, deixa um recado para as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse vídeo, querem uma motivação, estão aí tentando também conseguir a aprovação em qualquer que seja o concurso e te veem como um espelho, querem chegar onde você chegou. Então, Stella, eu, como conselho, digo às pessoas que precisam iniciar, de alguma forma, pegar algum curso. Eu aconselho o curso de estratégia, que foi o que me fez chegar até aqui, e eu vejo como diferencial dos outros cursos, e manter esse material até o final. As pessoas costumam trocar de material, ou pegar outros materiais, acumular material, né? O concurseiro é muito acumulador de material, então manter o mesmo material até o final, seguir firme com ele, fazer uma boa e razoável hora de estudo ali diária e manter a constância, que o fato de você chegar lá é certo, só tempo que é variável. É isso aí, Eduardo. Muito obrigada pela disponibilidade em contar um pouco para a gente sobre como você conseguiu a tão sonhada aprovação. Espero que você tenha muito sucesso, tá bom? Eu que agradeço, Stelle. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Obrigada a você que acompanhou a gente por aqui também. Eu agradeço em nome de toda a equipe do Estratégia. No nosso canal do Estratégia Carreira Jurídica tem outras entrevistas com outros aprovados, então deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Continue navegando com a gente. Até a próxima.